Bem-vindos ao Pode Crescer com a Gente, um podcast para quem não tem medo de voar, mas também não sabe como. É aqui que eu e você aprendemos junto com os nossos convidados como caminhar no sentido da prosperidade. Eu sou a Maria Clara e eu quero te fazer uma pergunta. Como você acha que seria a sua vida atualmente se os seus pais e os seus avós tivessem passado por algum tipo de educação financeira? Hoje eu vou conversar com ela, que teve a sua vida transformada e hoje transforma vidas e ajuda a realizar sonhos através da educação financeira. Lari, mentora financeira, bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui. Obrigada. Eu te reencontrei, assim, num momento que foi muito mágico, assim. Eu tava pensando no projeto do podcast e eu vi um post teu que me tocou muito, assim. Que foi aquele de você panfletando. Uhum. E a gente perdeu o contato, eu não sabia o que tinha acontecido na tua vida, mas eu fiquei muito curiosa, assim, né? Uhum. E eu imagino que tenha sido uma jornada muito, muito, muito desconstrutiva, assim, pra você sair de um lugar onde você tá fazendo um corre absurdo e não tá se vendo progredindo financeiramente, até você desenvolver a consciência de, pera, preciso rever toda a minha vida e fazer isso. Quer contar um pouquinho, né, como é que foi isso pra ti? Sim, claro. Muito obrigada, né, pelo convite. É um prazer estar podendo fazer parte desse projeto tão lindo, né? Obrigada. Trazer informação financeira para as pessoas é muito importante. Ainda mais nos dias atuais, né, que mais de 70% dos brasileiros são endividados. Então, trazer essa informação financeira, essa educação financeira para as pessoas é muito importante. E sim, foi uma transformação muito grande na minha vida. Em 2021, né, eu comecei essa minha jornada como educadora financeira. Com 18 anos, em 2016, eu digo que o único presente que eu ganhei quando fiz 18 anos foi meu nome no Serasa. Uau! Então, eu consegui, né, adquirir uma dívida de cartão de crédito naquela época. Me liberaram um cartão de crédito, onde o limite era muito maior do que o meu salário. Meu Deus. E ali eu fiquei deslumbrada, né? Claro, Falei, na hora a meu gente Deus, fala graças a olha Deus. isso, olha o meu limite. Aham. E aí gastei o primeiro mês do cartão de crédito e ali já começou a minha dívida. Uau! Então, com 18 anos eu adquiri essa dívida e em 5 anos a minha dívida de R$1.800 foi para quase 30 mil. Meu Deus! Então foi algo assim que se eu não tivesse tomado a decisão realmente de transformar a minha vida, talvez hoje eu estaria passando por muitos perrengues, né, como eu passei naquela época. E até tu comentando da panfletagem, né, eu trabalho desde muito cedo, então esse trabalho de panfletagem foi algo que eu sempre dava à procura de receber mais, porque eu achava que talvez eu recebendo mais, eu conseguiria resolver esse problema da questão da minha dívida, né? Sim. E, na verdade, não era isso. Era só a questão de realmente organizar, planejar e ter o meu controle financeiro, né? Então, essa época da panfletagem foi a época que eu me vi realmente numa situação que eu falei, não, eu tô aqui panfletando no sinal o dia inteiro para ganhar R$150 no dia. Não vai ser isso aqui que vai fazer eu quitar minha dívida, né? E aí, ali eu comecei a tentar ter uma reflexão sobre a minha vida. O que eu tava fazendo, né, da minha vida? Se realmente os empregos que eu queria, eu pulava de emprego em emprego. Então, assim, às vezes eu trocava um emprego de 1 ano por algo que ia me pagar R$300 a mais, porque eu achava que ali estava a solução do meu problema, sabe? Entendi. E, na verdade, não era aquilo. Então, eu falei, não. Foi um momento que, em 2021, naquela troca de ano, né, de 2020 para 2021, a gente faz as metas, né? O que eu quero para esse ano? Sim. O que eu vou conquistar? E não sei o que. Eu falei, não, esse ano de 2021, eu tô com 23 anos na época. Falei, eu sou obrigada a dar um basta, né? Não é isso que eu quero pra minha vida, não é assim que eu quero me ver daqui a uns anos. E eu quero construir uma família, eu quero comprar meu apartamento, meu carro, enfim. E não vai ser assim que eu vou conseguir conquistar minhas coisas. Sim. E aí, ali, em janeiro eu já comecei essa transformação. E aí eu comecei a botar na ponta do lápis mesmo, sabe? O que era prioridade pra mim naquele momento, o que não era, pra onde realmente estava indo meu dinheiro, com o que eu tava gastando meu dinheiro. Sim. Porque o teu extrato bancário, ele é o reflexo do teu comportamento, né? E aí, quando eu fui ver meu extrato bancário, eu falei, não, eu tô gastando meu dinheiro com muitas coisas que realmente não precisam ser compradas nesse momento. E é só pra suprir o vazio que existe dentro de mim, sabe? Uau. E aí, eu falei, não, vou abrir mão de muitas coisas agora e focar na minha vida financeira, sabe? Então, foi um momento um pouco difícil, né? Da gente realmente ter essa consciência de ter que abrir mão de alguns momentos que tu tá vivendo naquele período. Mas eu tinha uma meta, que era literalmente limpar o meu nome. Então, em coisa de
5 meses, mais ou menos, eu consegui quitar minha dívida. Uau! Claro que entrei em negociação, né, com o banco e tudo mais, porque os juros eram muito abusivos, né? Então, assim, o cartão de crédito, ele é uma forma de pagamento muito boa, mas se tu não souber usar, ele pode destruir a tua vida, de certa forma. Sim. Então, eu fiquei em contato com o banco, tentando uma negociação em relação ao valor que estava devendo, e consegui uma boa negociação com eles, consegui quitar essa minha dívida em 5 meses, e graças a Deus, essa tomada de decisão em 2021 foi o que transformou a minha vida realmente. Sim, meu Deus, meu Deus. Quando você fala em dinheiro, você fala em tantas coisas que não são dinheiro, mas que refletem nessa camada da sua vida, né? Exato. E é muito abrangente isso, porque não basta você tratar em uma planilha aquilo que você acredita que vai solucionar, né? Você precisa ter o olhar em alguma coisa que é maior do que o teu impulso. E é toda uma questão psicológica, assim, né? E essa pergunta que eu trouxe pro começo da nossa conversa é porque é muito difícil a família que não tem a história de, pô, era pra gente ser multimilionário, mas o meu avô... É verdade. Né? É verdade. Então, o que você acha que seria das pessoas se os avós e os pais tivessem se preocupado com uma educação financeira? Bom, eu acho que primeiramente não teria 70% dos brasileiros endividados. Acho que começa por aí. Eu trago esse dado porque realmente é um dado muito assustador. É chocante. Né? Então, e eu vejo assim, eu atendendo de mentoria, né, tendo os meus alunos, eu vejo o quanto o endividamento está presente cada vez mais cedo na vida das pessoas. Sim. Então, antigamente a gente tinha o relato de, meu pai com 40 anos teve uma dívida, né? Adquiriu uma dívida, enfim. E hoje não. Hoje, cada vez mais os jovens estão se endividando. Então, eu acredito que se tivesse educação financeira na época dos nossos pais, na época dos nossos avós, talvez a educação financeira hoje tivesse nas escolas. Porque quando a gente fala de educação financeira, as pessoas elas não ficam tão interessadas no assunto porque não é algo tratado na escola. Então, tu pensa, se não é tratado na escola, não é tão importante eu estudar sobre isso. Sim. Né? E não é assim que funciona. Então, acredito que se tivesse educação financeira naquela época, muitas pessoas teriam uma vida muito melhor do que elas têm hoje, né? Talvez a nossa geração tivesse conquistado muitas coisas mais cedo. Então, em vez de eu adquirir uma dívida com 18 anos, talvez eu pudesse estar comprando meu apartamento, talvez eu pudesse estar comprando meu carro, porque meu pai e meus avós me ensinaram a poupar o dinheiro, administrar o meu dinheiro da forma melhor desde que eu era nova. Né? E não é isso que acontece, infelizmente. Sim. Então, acredito que se tivesse essa educação financeira nas gerações passadas, hoje a nossa geração seria uma geração muito mais próspera, sabe? Sim. E um pouco eu acho que a manutenção e a falta de interesse em que se tenha uma educação financeira das escolas vem também de um Brasil e de uma mentalidade onde é muito melhor que se construa uma manada, é muito melhor que se construa uma sociedade inconsciente para a manutenção de uma ignorância que é conveniente em vários aspectos do que necessariamente uma conscientização, uma evolução, né? Infelizmente, então a gente reza para que a política melhore e as pessoas queiram cada vez mais o bem do próximo, a evolução, o progresso, né? Porque senão a gente vai ser sempre essa mentalidade de colônia que não nos leva a avançar, né? É verdade. Mas eu queria saber, assim, a tua jornada, tu falou como é que ela começou. E como é que você falou, não, pera, eu preciso levar isso para as pessoas, através de mim, através do que eu vivi, eu preciso espalhar isso, né? Então, eu comecei com a minha vida financeira, então eu comecei a realmente cuidar do meu dinheiro da melhor forma possível. Na época até meu esposo estava com uma dívida também, e ele também estava pagando essa dívida. E eu falei, não, pera, vamos fazer com ela o que eu fiz com a minha. Vamos ficar em negociação, né, com o banco para ver se a gente consegue algum tipo de desconto nessa parcela que a gente estava pagando, que na época era uma parcela de um valor considerável. E aí eu consegui esse desconto, enfim, a minha mãe, né, meu pai começaram a ver o resultado financeiro que eu estava tendo, começaram a pedir dicas, então eu comecei a ajudar eles também dentro de casa. E aí eu falei, opa, tô gostando disso, que né? Legal. E eu sempre fui uma pessoa muito organizada em todas as áreas da minha vida, mas com o dinheiro eu realmente deixava essa parte a desejar, né? E aí, em setembro de 2021, eu tava naquela fase de não saber o que ia fazer da faculdade ou não,
E eu vi no Instagram uma formação de educadores financeiros. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto para ver como que era isso, né? Se precisava de alguma formação, graduação, enfim. E não precisava. E aí eu me inscrevi nesse curso, fiz o curso de educador financeiro e eu falei, cara, é isso. Vou fazer essa formação. Fiz, me formei. E aí comecei a ajudar os amigos mais próximos. E aí meu trabalho começou a ser conhecido, graças a Deus. Que coisa boa. O algoritmo trabalhando a teu favor. Isso aí. Muito bom, muito bom. E tu falou assim de pai, de mãe, né? É de um lugar muito desafiador educar seus pais, assim, né? Mas ao mesmo tempo, a partir do momento que eles não conseguiram acessar essa educação, é muito nobre que você possa levar isso para sua casa, né? E eu queria te perguntar, assim, como que é a relação pai e mãe, como que isso afeta a nossa relação com o dinheiro, assim, sabe? Então, eu acredito que, ao mesmo tempo que o dinheiro ele pode aproximar, ele também pode distanciar, né? Se não é lidado, ou se não é falado de uma forma correta. Então, em nenhum momento, quando os meus pais, por exemplo, pediam informações para mim, eu nunca cheguei impondo algo para eles, né? Eu acho que é muito importante isso também, a gente saber lidar e saber ensinar para o outro sobre dinheiro. Porque, querendo ou não, é um assunto muito delicado e é um tabu muito grande ainda, né? Falar sobre dinheiro, ainda mais entre família e amigos, né? Se eu te perguntar em qual momento numa roda de amigo vocês falam sobre dinheiro, é muito difícil esse assunto ser abordado. Então, quando os meus pais começaram a ver os meus resultados financeiros, eles começaram a perguntar pra mim o que eu tava fazendo pra realmente ter conseguido quitar minha dívida, tá conseguindo guardar dinheiro mesmo recebendo pouco. E eu comecei a mostrar pra eles o caminho que, na verdade, nada mais é do que precisa ser feito, que é parar, analisar o quanto tu recebe, para onde tá indo o teu dinheiro e qual que é a tua torneira aberta financeiramente. Para onde realmente, qual que é o gargalo, né? Para onde tá indo o teu dinheiro? E aí, a partir dali, eles começaram a entender que, opa, na verdade, não é que eu recebo mal, eu recebo bem. Só que o problema é que eu não tô sabendo administrar isso da forma correta, né? Então, eu comecei a mostrar pra eles, é que nem tu falou da questão da planilha, né? Meus pais nunca foram da tecnologia. Então, quando eu falei da planilha, minha mãe falou, não, esquece planilha, não quero planilha. Precisa deixar disso E a minha mãe até hoje, ela se organiza no papel, assim. Então, tu chega lá, ela tá com... A mesa dela tá cheia de papel, porque ela se organiza dessa forma. Só que ela se organiza. E é isso que é importante. Não existe o método perfeito, o jeito perfeito. Existe aquele método que você se adapta. Então, se ela se adaptou melhor com a folha, por exemplo... O importante é que ela tá tendo resultado financeiro, sabe? Ela tá conseguindo guardar dinheiro, ela conseguiu quitar as dívidas dela também, só seguindo aquilo que eu tava orientando pra ela. E a nossa relação melhorou muito. Que ótimo. Então, assim, não tem mais aquela questão do tabu de falar dinheiro ou de querer conquistar alguma coisa e não saber o que teus pais vão falar, sabe? Eu acho que a relação do dinheiro com a família precisa ser um assunto abordado, sabe? Como outros assuntos também que são importantes, mas o dinheiro ele é a raiz da nossa casa, né? O que sustenta a nossa casa. Então, ele precisa ser abordado, ele precisa ser falado. Com certeza, com certeza. E bem como tu falou, assim, é um tabu falar de dinheiro. Não é um tema... É um tema polêmico, não é um tema assim tão, né, tipo, obscuro. Mas é um tabu realmente. E a gente, trabalhando no mercado imobiliário, vê muito isso, que é um tabu. As pessoas não... Elas querem comprar um apartamento, mas quanto que eu tenho pra dar? Peraí, que eu vou fazer um mistério aqui. É a mesma coisa se tu perguntar pra ela qual que é a renda mensal. Ela se sente... Nossa, mas será que ela precisa saber quanto realmente eu ganho? Vai vazar meus dados e vai começar a fuçar minha vida. Exatamente. Mas é só um mero dado, tipo, pra analisar outros fatores, né? Exatamente. Enfim. Mas a questão de onde estão os gargalos, acredito que sejam geralmente comuns, assim, né? O que as pessoas... Onde as pessoas se perdem, assim, perdem mais a mão. Acredito que o principal é o cartão de crédito, né? Porque o cartão de crédito, ele veio como uma forma de pagamento para facilitar a nossa vida. Mas, para quem não tem educação financeira, ele é um meio de pagamento que pode te levar para o endividamento. Então, toda parcela vira uma dívida, né? Eu acho que isso é muito importante a gente citar, porque quem não tem educação financeira, é só R$300, vou parcelar aqui em 3 vezes de 100. Mais de 100 em 100? Eu sempre falo parceladinho, vai que vai, filho. Aí tu vai ver a tua parcela, a tua fatura no final do mês, tá um salário mínimo, né? Então, assim, a principal dificuldade das pessoas hoje, o gargalo das pessoas é o cartão de crédito.
Então, a maioria dos casos que aparecem pra mim é: Lari, não tô tendo o controle do meu cartão de crédito, não consigo pagar a fatura do meu cartão de crédito, o que que eu faço? E as pessoas utilizam o cartão de crédito como uma extensão do salário delas. Sim. Então, acredito que o maior fator, a maior dificuldade das pessoas é entender que o cartão de crédito não é essa extensão, sabe? E aí, ali, elas acabam descontando aqueles desejos, aqueles vazios que elas possuem, né? Sim. Então, quando tu vai analisar uma fatura do cartão de crédito, ali tu consegue analisar o que a pessoa tá sentindo, qual que é o comportamento dela sobre o dinheiro dela. E muitas vezes, ou é pra suprir um vazio que ela tem. Então, se eu tô triste, eu vou gastar. Se eu tô feliz, eu vou gastar. Se eu tô chateada, eu vou comer alguma coisa. E isso sempre vai refletir no teu financeiro, sabe? Sim. Então, ali a gente já consegue analisar o que a pessoa pensa sobre o dinheiro e qual o comportamento dela sobre ele, sabe? Sim. Eu acredito que é muito um chamamento a uma autorresponsabilidade. Exato. Você conversar, você ter essa conversa com a pessoa. Não sei se quando a pessoa fecha contigo, ela tá ciente de que ela vai ter que se tocar de várias coisas Exato. pra que isso funcione, né? Acredito que na maioria das vezes sim. Mas é tão delicado, né? Você levar pra pessoa, tipo... Então, nem que você sempre, tem que- dentro do processo de mentoria, por exemplo, né, nem sempre é fácil, né? Então, assim, toda pessoa que me procura, ela deseja melhorar, ela deseja transformar a vida dela, mas nem todas seguem aquilo que eu falo, né? Então, quando a pessoa começa um processo de mentoria, por exemplo, a primeira coisa que eu falo na primeira sessão é 50% do resultado financeiro que tu vai ter é o meu trabalho, é o meu direcionamento que eu tô te dando, mas 50% é se tu vai ou não seguir aquilo que eu tô te falando. Então, tem pessoas que seguem, que possuem resultados maravilhosos, mas tem pessoas que escolhem não seguir naquele momento, porque acredito que às vezes elas imaginam que não seja o momento para elas fazerem aquela mudança, por exemplo, né? Ou aceitarem aquele tipo de direcionamento. Sim. Então, quando a gente fala sobre o comportamento, né? Ou fala, Clara, tu vai ter que abrir mão disso aqui agora, porque se tu não abrir mão disso agora, daqui 2, 3 meses, isso vai piorar, Sim. né? Então, tu precisa tirar isso do teu financeiro agora, pra daqui uns meses tu poder voltar a gastar com isso, mas pelo menos a tua vida financeira tá organizada. E às vezes a pessoa não quer abrir mão daquilo. Sim. Então, nem sempre é fácil tu ter que falar pra pessoa que ela vai ter que abrir mão de alguma coisa pra realmente mudar a vida financeira dela naquele momento, sabe? Sim. Nossa, imagina que deve ser desafiador. É. E é bem isso, assim, é particular da pessoa estar disponível pra viver aquilo naquele Exatamente. momento, né? Então, por mais que talvez ela não esteja, pelo menos ela já sabe, opa, pra resolver vou ter que em algum momento estar, né? Isso. E como é que é o teu processo, assim, com a pessoa, quando vocês começam a tratar, a pessoa fecha contigo? Porque acredito que começa mesmo por uma conscientização, né? Sim, Quando a pessoa me procura, a primeira coisa que eu pergunto pra ela é se ela realmente está preparada pra viver essa transformação financeira, né? Porque quando eu falo de transformação financeira, às vezes as pessoas pensam, é só uma frase clichê, mas na verdade não é. Tô entrando dentro de um processo de mentoria, eu vou estar ali junto contigo todos os dias, toda semana, todo mês, conversando contigo, te guiando pra realmente transformar aquilo que tu tá vivendo, sabe? A partir do momento que tu contrata um serviço meu, tu tá depositando em mim a tua confiança. Sim. Então, eu me sinto aberta, né? E eu quero me sentir aberta de poder falar tudo aquilo que eu acho correto na tua vida financeira naquele momento. Com certeza. Então, logo que a gente inicia o processo de mentoria, né? A pessoa responde um formulário pra mim, de algumas crenças financeiras que ela possui, os hábitos, os hobbies, pra eu entender, né, qual que é a tua vida, o que tu gosta de fazer, o que tu não gosta, o que tu não abriria mão na tua vida neste momento, o que teus pais falavam sobre dinheiro, o que o dinheiro é pra você. Então, eu gosto de fazer essas perguntas logo no início, pra realmente eu entender qual que é o processo que a pessoa tá, qual que é o momento que a pessoa tá vivendo, sabe? E logo nas primeiras sessões, o que eu gosto de abordar muito é sobre finanças comportamentais, porque 80% dos resultados é do teu comportamento, né? O teu financeiro, ele só é a ponta do iceberg. Quando o teu financeiro não tá bom, é porque alguma outra área da tua vida não tá. Uau. Então, falar sobre finanças comportamentais, mapear as crenças financeiras, né? Entender os hábitos da pessoa, os comportamentos, eu acho que é o ponto inicial para depois a gente partir para os números, sabe? Primeiro eu preciso entender o que a pessoa pensa sobre o dinheiro. Sim. O que ela acha sobre aquilo, para depois eu realmente ver o que ela tá fazendo com o dinheiro dela, sabe? Perfeito, perfeito. E deixa eu te perguntar, o que é mais prazeroso nesse processo para você como mentor, assim? Acredito que é ver os resultados dos meus alunos, né? É ver eles conquistando aquilo que eles realmente desejam, porque a gente tem
uma sessão que a gente fala só de objetivos e metas, né? E é até chocante, porque muitas vezes as pessoas falam, Lari, mas eu não tenho, assim, uma meta, um objetivo, né? O que eu coloco? E isso é muito triste, né? Ver que uma pessoa tá trabalhando tanto e ela não tem uma meta, Sim. não tem um objetivo. Então, tu tá trabalhando por quê? Pra quê que você tá todos os dias acordando, indo pro seu trabalho? É pra pagar boleto? Às vezes A ela tá vida, no ela não piloto é... automático, né? então assim, a vida é muito mais do que isso, sabe? Então, eu faço elas refletirem, eu falo, não, pensa. Às vezes não é nem o bem material, mas é comprar um curso pra se aperfeiçoar, fazer uma viagem com a tua família no final do ano, tirar 15 dias de férias. Ela fala, nossa, é verdade, não tinha pensado nisso. Uau. Então, às vezes, é só se conscientizar, sabe? E até teve 2 casos de 2 alunos do ano passado que elas estavam mais de 2 anos sem tirar férias. Uau. E aí eu falei, não, vamos então fazer um mapeamento para um plano de ação para final do ano vocês poderem viajar, tirarem 15 dias de férias sem se preocupar em pagar as contas no próximo mês, porque já vai ter uma reserva para isso. E ver elas viajando, ver elas falando, Lari, fazia 2 anos que eu não tirava férias, não tem sensação melhor do que poder descansar mesmo, né? Descansar a mente e tudo. E saber que minhas contas vão estar pagas no próximo mês. Então, isso para mim é muito prazeroso, sabe? Eu acho que é realmente enxergar o como a pessoa chegou até mim e o como a pessoa terminou, sabe? O processo de mentoria, assim. Ver elas conquistando aquilo que ela realmente queria. Sim. Acho que isso é o principal. E se descobrindo também, né? Uhum. Acredito que deve ser um processo de autodescoberta, Muito. autoconhecimento muito grande também, Muito, né? aham. Queria convidar quem tá assistindo a gente aqui agora a se inscrever no canal, ativar o sininho, porque aqui a gente aprende muito, tô aprendendo muito contigo, é um tema que faz toda a diferença pra Sim. mim. Eu já te falei, né? Tenho dificuldades nessa área, preciso Sim. evoluir. Devagarinho a gente vai construindo esse Claro. lugar de consciência, né? Mas eu acredito que um ponto que deve ser bastante difícil é criar essas metas atingíveis também, né? Porque a meta é uma coisa complicada, né? Se Sim. você cria uma meta muito exorbitante, ela te desmotiva. Se você cria uma meta muito fácil, não tem graça. Isso. Como que você cria metas atingíveis e motivadoras, assim, para a vida financeira das pessoas? Eu acho que o principal é realmente tu ter esse autoconhecimento, né? Uhum. Até a gente chegar na parte de definir metas ali, a gente passa por esse processo de autoconhecimento. E dar um nome pra tua meta, né? Eu sempre falo, dá um nome pra tua meta, dá um prazo. Então, assim, quando que tu quer conquistar essa meta, né? Qual que é o valor total dessa meta? Então, Lari, o que eu quero conquistar realmente está muito distante. Tá, mas então vamos colocar 50% dessa meta, né? Legal. É melhor tu começar com pouco do que não começar. O tempo ele vai passar igual. Uhum. Então, que ele passe com você conquistando cada mês um pouquinho, Sim. sabe? Então, eu acho que o principal é realmente ter essa consciência, sabe? E eu coloco também uma recompensa. Então, eu quero conquistar o meu carro. Por exemplo, teve uma aluna minha que queria comprar um carro. Sim. Falei, tá, e qual que é a recompensa que tu vai ganhar ao conquistar esse carro? Lari, o meu carro? Falei, não. O carro tu já vai conquistar. Uhum. Mas uma recompensa que você gostaria de ter se você conquistasse essa meta. Eu gostaria de conhecer um restaurante novo ali em Balneário. Eu falei, então coloque isso como uma meta, mas não vai lá conhecer ele se tu não tiver conquistado essa meta. Sim. Sabe? Pra isso te dar um ânimo, pra te dar um estímulo maior. Sim. Então tu sabe que tu só vai conhecer aquele lugar se tu conquistar essa meta, sabe? E é ter esse autoconhecimento de saber se tu vai conseguir atingir ou não, porque ninguém conhece você melhor do que você mesma. Então não adianta tu colocar uma meta que lá no fundo do teu coração tu sabe que vai ser muito difícil tu conquistar aquilo. Sim. Então, se aquela meta tá muito distante, coloca 50% dela, sabe? E quando tu chegar perto dos 50%, tu fala, opa, agora eu já consigo ir até os 100%, Sim. sabe? Sim. Então, começa aos poucos, eu não consigo guardar dinheiro. Começa guardando 30, 50, 100 reais, mas começa. Claro. Sabe? Pro teu subconsciente também já começar a tomar posse daquilo. E aí tu vai vendo a tua caixinha engordando, vai querer cada vez mais guardar dinheiro, e cada vez mais, cada vez mais. E quando tu vê tu chegando perto, né, da meta que tu tinha colocado, tu vai ficando cada vez mais ansiosa pra conquistar ela. Então Sim. tu vai querer cada vez mais poupar dinheiro, Sim. sabe? Então acho que o principal é realmente ter esse autoconhecimento e entender se realmente tu vai conseguir conquistar aquilo ou não. E é tomar posse, sabe? Falar, não, eu consigo. E colocar na cabeça que consegue. Porque tu vai conseguir conquistar, sabe? Eu consigo! Muito Sim, bom. exatamente. Não, tu falando já deu uma animada, assim. Porque tu vê o dinheiro crescer na conta, que vai te motivando. E às vezes, até tu pode ter onde gastar esse dinheiro. Mas
talvez seja mais gostoso ver ele na tua conta, Exatamente. crescendo, aumentando, né? Exatamente. Então, isso deve ser uma sensação maravilhosa, realmente. E eu acho que o desafio disso acontecer não é no dia que a pessoa conversa com você, não é no dia que ela tá feliz e que ela acordou com o cabelo bom, ou isso ou aquilo. É difícil no dia que o dia no trabalho não foi fácil, Exatamente. que brigou com os amigos, que brigou em casa. Como nesses momentos, né? Eu Manter a disciplina. Eu gosto de dar o exemplo da academia, por Uhum. exemplo, né? Esse ano eu vou entrar na academia, vou emagrecer, vou cuidar do meu corpo e tal. Mas naquele dia que tu tá triste, naquele dia que tu tá ansioso, naquele dia que tu não dormiu bem, a preguiça vem, o desânimo vem, e tu fala, não vou treinar hoje, né? Vou treinar amanhã. Mas a tua disciplina precisa ser o principal. Então, dentro do processo financeiro é a mesma coisa. As tuas metas, né? O teu objetivo, a tua disciplina, ela merece, né, essa motivação. Então, assim, é pensar sempre aonde tu quer chegar, sabe? Por isso que eu sempre falo, é super importante todo mundo ter uma meta, um objetivo de vida, principalmente, sabe? Porque senão, nesses dias de tristeza, de desmotivação, vai ser muito fácil tu largar, né? Tu não poupar o dinheiro, porque, esse mês tá apertado. Não, guarda primeiro pro teu objetivo, depois tu vê as outras áreas, né, de lazer, de uso pessoal, por exemplo, mas foca primeiro no teu objetivo. Porque quando a gente deixa para poupar, por exemplo, quando sobra, a gente nunca poupa. É verdade. Então, poupa primeiro pro teu objetivo e depois tu pensa no resto, sabe? Então, cuidar da nossa vida financeira é a mesma coisa de ir pra uma academia. A tua disciplina, ela precisa ser rotineira, tu precisa ter uma constância para aquilo, sabe? Então, tu ter essa meta bem definida, esse objetivo bem estabelecido, vai fazer com que nesses dias difíceis tu realmente encontre ânimo pra seguir em frente, sabe? Sim, sem dúvida. Eu acredito que alguns hábitos também devem ajudar você, né, a caminhar mais nessa direção, se manter focado. Tem alguns hábitos que você recomenda para o pessoal melhorar a relação com o dinheiro? Olha, eu acho que é aquilo que eu falei, assim, a questão do nosso financeiro é muito difícil para quem nunca teve educação financeira criar esse hábito, né, de cuidar do dinheiro. Mas eu falo assim, o nosso dinheiro, ele precisa de 20 minutos da tua semana, não é do teu dia, né? Não é que nem a academia que tu precisa de todos os dias para ter um resultado. O financeiro é tirar ali 20 minutinhos da tua semana, ver para onde tu gastou aquele teu dinheiro na semana e falar, opa, isso daqui eu gastei muito, essa semana eu vou tentar dar uma segurada. O principal realmente é ter a consciência antes de gastar, porque quando tu vai analisar, tu já gastou. O teu dinheiro ele já foi, né? Então, é pensar, poxa, para onde eu vou destinar meu dinheiro esse mês? Né? O que eu vou fazer esse mês? Vou sair com os amigos, já tem algum aniversário, por exemplo, estabelecido, então eu sei que eu vou precisar gastar com presente, eu vou precisar gastar com uma roupa nova. Então, é conhecer o teu financeiro, conhecer a tua rotina, sabe? Eu acho que isso é o mais importante, assim. Sim. Eu imaginei que fosse um tema muito psicológico. Muito. Mas eu não tinha ideia que era tanto autoconhecimento. Porque que nem eu te falei, assim, o teu extrato bancário, o teu financeiro, ele é o reflexo do teu comportamento. Demais. Então, se as áreas da tua vida, por exemplo, não estão bem, o teu financeiro também não vai estar. Então, acho que o principal é tu ter esse autoconhecimento e ter essa consciência sobre o teu comportamento, sobre o teu dinheiro, sabe? Porque o teu dinheiro, ele vai embora. Tudo que tu precisa fazer hoje tá relacionado ao dinheiro, né? Então, tu vai ali na esquina, tu gasta. Então, tu precisa ter muito claro na tua cabeça o que tu pensa sobre o dinheiro. O dinheiro não é mau, o dinheiro não é ruim, o dinheiro, ele é só um meio de pagamento, né? Então, tu precisa saber que o dinheiro é bom, que o dinheiro ele vai fazer tu conquistar tuas coisas, que o dinheiro é o alicerce da tua casa, né? Claro que tem Deus, tem família, tem tudo. Mas pra tu conquistar essas coisas, o dinheiro ele é o principal, né? Ele vai te dar segurança, ele vai te dar estabilidade, ele vai te dar uma vida bem estabelecida pra tu conseguir alcançar teus objetivos. Então, acho que o principal realmente é focar nisso, sabe? Nesses momentos, assim. Sem dúvida. E quando você fala de crença, é uma coisa que é muito profunda. E é muito inconsciente. Então, você, às vezes, abrir essas caixinhas do porquê você pensa nas coisas de certas formas é um processo muito árduo para algumas pessoas, né? Com certeza. Então, você transformar uma crença, por exemplo, de que gente rica é tudo snob. É uma desconstrução e uma reconstrução muito grande, né? Eu sempre falo, assim, que isso não é construído do dia pra noite, né? Isso é um processo de transformação. Então, tu vai passar meses
em transformação financeira, em transformação de consciência em relação ao dinheiro, sabe? Sim. Não é do dia pra noite, não é de uma hora pra outra. Então, o primeiro passo é realmente identificar essas crenças. Então, quais são as coisas que tu mais ouvia quando era criança sobre o dinheiro? Será que essas frases, elas não te acompanham até hoje? Qual que é o reflexo que essas frases têm na tua vida nos dias atuais, sabe? É parar pra fazer essa reflexão. Então, dinheiro não traz felicidade, né? Tem muita gente que fala isso, Sim. né? E até a gente da nossa geração, por quê? Porque eu vi os pais, os avós falando sobre isso, né? Às vezes teve uma infância ali de escassez, enfim, e eu ouvi falar, dinheiro não traz felicidade, dinheiro é coisa ruim, dinheiro só traz briga pra família, né? E na verdade não é assim. Então, acho que o primeiro passo é realmente identificar essas crenças e entender o porquê que elas são mentira, sabe? Sim. Dinheiro não traz felicidade, tá? Ele pode não trazer a felicidade, mas ele vai me dar bons momentos com a minha família, ele vai me deixar viajar no final do ano, por exemplo, e curtir minhas férias. Sim. Ele vai me dar uma segurança financeira caso eu perca o meu emprego, e isso não vai fazer com que eu tire a minha paz, por exemplo. Então, ele pode não trazer a felicidade, mas ele ajuda em certos momentos a construir ela. Com certeza. Sabe? Então, eu acredito que realmente é identificar essas crenças, né? Qual que é o pensamento teu sobre o dinheiro? O que teus pais, avós falavam? E qual que é o reflexo disso na tua vida hoje? E tentar destruir essas crenças, sabe? Começar a substituir essas frases por pensamentos e frases positivas sobre o dinheiro. O dinheiro não traz felicidade, mas te ajuda a comprar o concreto pra Exatamente. construir a tua... Exatamente. Sim. E nesse sentido, eu acredito que tem muito livro, muito conteúdo para se consumir e de se desenvolver também, né? A partir do momento que existe uma intenção. Tu lembra de algum conteúdo, assim, que pra você te virou umas chavinhas, assim, na cabeça? Acredito que teve 2 livros que eu li que viraram essa chave, que foi O Homem Mais Rico da Babilônia, né? Que ele fala de algumas lições que ele tem sobre o dinheiro. E o Pai Rico, Pai Pobre, né? Que é o mais famoso de todos. Clássico. Então, acredito que esses 2 livros foram onde eu realmente consegui transformar o meu pensamento, né? E isso foi antes de eu me formar como educadora financeira. Uau. Então, quando eu tava naquele processo, né, de quitar minha dívida, de transformar minha vida financeira e tal, eu comecei, poxa, eu tenho que ler mais sobre esse assunto, né? Porque realmente é um processo difícil, né? Eu nunca tive educação financeira na minha casa. Meus pais eram pessoas também que tinham dívidas e tudo mais, então eu tive que começar isso do zero dentro de mim. E é um período difícil, sabe? Abrir mão de certas coisas, por exemplo, meus amigos saíam no final de semana. Eu falo, não, esse final de semana eu não posso sair, porque eu não posso gastar. Então, ler esses livros, né, começar a ter esse conhecimento sobre a educação financeira em si, sobre o dinheiro em si, foi muito importante no meu processo, sabe? E é o que eu indico também para todos os meus alunos de processo de mentoria. Com certeza. Acho que quanto mais imerso você tá no tema, mais você vai atraindo aquilo, mais aquilo vai fazendo sentido. Mais você que a educação naquilo. financeira, ela é como se fosse uma alfabetização. Então, nossa, falou tudo. Para você que nunca teve educação financeira, você precisa se alfabetizar daquele assunto. Sim. Então, a gente precisa ler sobre aquele assunto, a gente precisa começar a entender o porquê daquele comportamento, o porquê que eu lido com o dinheiro dessa forma, e começar a estudar sobre aquilo. Então, ler cada vez mais, entender, lidar com o teu dinheiro, né? Então, abrir o teu extrato. Tem muita gente que tem medo de abrir o extrato bancário, por exemplo, para ver quanto saldo tem na conta. Sim. Qual que é o valor da minha fatura desse mês? Prefiro nem ver. A ignorância é uma dádiva. Isso. Então, assim, tem muitos memes, né, no próprio Instagram, que fala, meu Deus, a fatura desse mês tá ali, R$0 na conta e a fatura 2.000, né? Só Jesus para me ajudar. Então, é perder esse medo, sabe? Porque, assim, isso daqui é reflexo do teu comportamento. Sim. Então, tu tem que tomar posse daquilo. Por que eu cheguei nesse nível? Sabe? E aí que eu acho que mora o desafio para as pessoas tomarem posse e falarem, não, isso aqui sou eu. Tipo, eu sou 100% responsável por isso. Exatamente. Culpa As pessoas minha. me perguntam, Lari, como que eu cheguei nessa situação? Sabe? E como é que eu saio dela agora? Sim. Então, realmente um processo muito desafiador, assim. Mas imagino. É um processo muito gostoso. Pra quem faz e segue e tem um resultado final assim, fala, meu, por que eu não fiz isso antes? Com certeza. Sabe? Nunca é tarde pra começar. Com certeza. Nunca é tarde pra começar, e eu acredito que, assim, isso muda a vida da pessoa, muda a vida das próximas gerações dessa família, muda a realidade empresarial da pessoa, muitas vezes. Sim.
Se eu não me engano, são 75% das empresas que vão à falência em razão de uma má administração. Exatamente. E não de uma falta de uma habilidade comportamental necessariamente, mas simplesmente de uma má gestão. Exato. Que muitas vezes está relacionada ao financeiro, né? Uhum. Porque quando a empresa tá bem de caixa, tá bem de tudo, né? Exato. Então, afeta tudo, a pessoa como um todo, né? Porque o empresário em si, ele é que nem a gente. Ele é Sim. uma pessoa que nem nós. Então, muitas vezes, nem os empresários tiveram educação financeira. E o maior erro é realmente misturar as contas, né? Então, muitas empresas quebram por conta disso. Uhum. Porque muito empreendedor, por exemplo, usa conta PJ, PF, tudo junto. Tem empreendedor que nem CNPJ tem. Sim. Então, eu digo que se a empresa não tem CNPJ, ela é só um trabalho amador, Uhum. né? Então, ela não é uma empresa de verdade. Sim. Então, tu precisa lidar com uma empresa como uma empresa. Por mais que tu seja o dono dela, tu é um funcionário. Uhum. Então, tu tem que ter o teu salário, tem que ter conta separada, o dinheiro da empresa não é o teu dinheiro. E eu acho que são coisas que, pra quem abre uma empresa, muitas vezes a pessoa quando abre uma empresa, os primeiros meses é pra ela sobreviver, porque ela investiu todo o dinheiro dela ali. E é aí que começa a bagunça, né? Porque aí começa a entrar dinheiro, a pessoa precisa pagar as contas dela pessoais, aí ela precisa arcar com os custos da empresa, e aí vai virando aquela bola de neve, e ela nunca senta pra realmente falar, não, a partir desse mês, essa bagunça parou. Com certeza. Né? Então isso vai virando aquela bola de neve, e aí Sim. é onde as empresas quebram em menos de 3 anos, por exemplo. Sim. E é muito fácil você pensar, tipo, é minha empresa, meu trabalho, Exato. é meu dinheiro. Exatamente. Não vou determinar um salário, vou só pegar todo o lucro. Exatamente. Né? Tipo, é muito fácil se misturar essa ideia, né? Exato. Do que é seu, do que é da empresa. E é muito legal, assim, ver muitas empreendedoras novas, né? Empreendedores novos vindo atrás, né? Desse conhecimento, de alguém para realmente ajudar nesse processo, sabe? Sim. Porque esse dado que tu trouxe realmente é muito assustador. É que nem os dados dos endividados, né? Então, abre-se muita empresa, mas fecha muita empresa também. E por que elas estão fechando? Será que a gente não consegue contornar isso a tempo? A gente não quer ver tantas empresas fechando, né? A gente quer só ver cada vez mais abrindo, crescendo, enfim. Então, é importante o empreendedor, quando abrir uma empresa, entender que ele está abrindo algo, mas que aquilo não vai ser o financeiro dele. Sim. Né? A empresa é a empresa, você é você e cada coisa no seu quadrado, sabe? E ao mesmo tempo se fala muito sobre a gente se ver como uma empresa também, né? Isso. A nível de tanto de apresentação, quanto de redes sociais, quanto de gestão financeira, tudo isso, Exatamente. Né? Então, assim, você é uma empresa, né? Eu sou uma empresa. Então, por mais que a minha cara a tapa esteja ali no Instagram, por exemplo, por trás do meu Instagram eu tenho um CNPJ, eu tenho a minha empresa. Então, a Lari Ribeiro hoje não é a LR Finanças, por exemplo. A LR Finanças é a empresa e eu sou a funcionária dessa empresa. Então, eu tenho meu Prolabore, eu tenho ali as minhas metas pessoais, metas empresariais, cada coisa separada, tá? Então, eu acho que por mais que você seja a cara do seu negócio, você também precisa entender que cada coisa separada, sabe? Com certeza. E assim, para uma pessoa que tá numa situação que ela já não tem uma boa gestão financeira, querida, já tá levando a vida, né? Essa guerreira. Quem será que ela é? Não sei. O que você acha que deveria ser a prioridade? Quitar as dívidas ou criar uma reserva? Acredito que os dois. Tu consegue fazer os dois, tá? O primeiro passo é aquilo que eu falei, é realmente encarar a tua realidade. Então, é sentar, pegar um papel, uma caneta, colocar ali qual que é a tua receita, quais são as tuas despesas, fazer um balanço de quanto tu gasta com alimentação, com mercado, com Uber, com lazer, com uso pessoal, entender ali pra onde tá indo teu dinheiro de verdade. Sim. Começar a fazer os devidos ajustes, né? O que eu posso cortar, o que eu posso reduzir. Sobrou R$500, por exemplo. 50% tu guarda para reserva e 50% para quitar tuas dívidas, né? Minha dívida tá muito alta. Vai guardando dinheiro para quitar essa dívida e vai ficando em negociação com o credor. Então fala, olha, minha dívida é tanto, eu quero quitar, né, pelo valor que eu realmente devo. Posso pagar X por mês, nunca, né, para um valor que possa comprometer o teu orçamento, principalmente, né? Então, tentar fazer essas negociações, mas ao mesmo tempo ir poupando dinheiro para quando vinha a oportunidade de uma quitação, por exemplo, tu já ter um dinheiro poupado, sabe? Porque eu sempre falo que a oportunidade, às vezes, ela bate uma vez só na tua porta. É verdade. Então, se tu tá devendo X, né, pra alguém, e essa pessoa te dá uma proposta de uma quitação de um valor muito bom, e tu não tá preparado naquele momento, às vezes a oportunidade pode passar, e ele nunca mais pode te dar aquela oportunidade de quitação por aquele valor. Com certeza. Então, acho que é importante tu realmente começar já
a poupar esse dinheiro para tua reserva, porque se alguma coisa acontecer, tu tem esse dinheiro já destinado para isso, mas ao mesmo tempo também tá poupando para quitação das tuas dívidas, mesmo que tu ainda não tenha uma proposta muito eficiente para essa quitação. Sim, sim. E muitas vezes é numa ocasionalidade que vai surgir essa oportunidade de Exatamente. quitar. Tipo, aconteceu que nesse mês o meu credor precisou dessa quantidade de dinheiro exata e pra ele era suficiente pra me Exatamente. E tem juros. muitos leilões também, né? O próprio Serasa faz leilões de negociação de dívida e que muitas vezes é só naquele mês, só naquele período. Sim. Então, tu não sabe se no ano que vem, em novembro do ano que vem, tu vai ter essa mesma proposta, ou se ele vai estar, o credor vai estar disposto a te dar essa oportunidade, sabe? Então, é por isso que é importante sempre tu já começar a pensar nisso e poupar o dinheiro para as duas coisas, sabe? E às vezes dá louca no governo, dá louca no gerente. Exatamente. Então a oportunidade ela bate uma vez só, sabe? Então tu tem que estar preparado para aquilo e naquele momento tu falar, opa, essa oportunidade certa para eu quitar essa dívida. Com certeza. E eu acho que além de oportunidade certa, é importante o pessoal desenvolver uma consciência jurídica do quanto que é legal de se cobrar de juros. Exato. Porque os juros abusivos, ainda mais das operadoras de cartão, é uma coisa comum pra caramba, né? Teve até esse tempo atrás, teve uma notícia que saiu de uma moça que tinha uma dívida de R$5.000 no cartão de crédito. E em um ano, essa dívida foi para quase 1 milhão. Aí tem lá, até procurar no Google, de 5 mil a 1 milhão. E até os coaches falam, né, de 1.000 a 1 milhão e tal. E essa foi de uma dívida de 5 mil a 1 milhão. Então, realmente, os juros do cartão de crédito é o mais alto do mercado financeiro hoje. Então, se tu não cuidar, realmente, ele pode, né, extrapolar muito. Né? Então, claro que assim, né, se tu entrar em negociação e tudo mais, na parte jurídica, tu pode tentar fazer com que esse juros realmente seja bastante reduzido para tu conseguir uma boa negociação de quitação de dívida. Sim, sem dúvida. Então é bom o pessoal ficar ligado o que tem de direito, o Isso, que tem é importante. de dever, porque muitas vezes eles se aproveitam da ignorância, na verdade, das pessoas, né? Até se pudesse dar uma dica, né, tem o consumidor.gov, que foi onde eu consegui fazer a negociação da minha dívida, que ele é um Procon online, praticamente, né? Então, ali tem vários credores. Então, é legal para quem tem dívida, por exemplo, entrar nesse site. É consumidor.gov.br, se eu não me engano. Ver se o credor tá ali naquele site e tentar uma negociação por ali. Porque o próprio site, ele já consegue identificar se o valor daquela dívida, se aquela negociação é válida ou não, né? Então, durante 2 meses, mais ou menos, eu fiquei em negociação com o meu credor dentro desse site, né? Como se fosse um chat ali. Bastante tempo. Bastante tempo. E aí, várias vezes, o credor não quis aceitar a minha proposta de quitação, né? Pelo valor que eu realmente devia. E o próprio site falava, não. Ela precisa de algum acordo que seja realmente viável e de acordo com o que é direito dela. Então, por várias vezes, ali teve a interferência do próprio site, falando que aquela dívida realmente precisava ser negociada de uma forma correta. E aí foi onde eu consegui renegociar toda a minha dívida pelo valor que eu realmente devia. Então, todos aqueles juros, né, abusivos que teve, eles conseguiram tirar, graças a Deus. Excelente, excelente. Agora também tá acontecendo um programa, acho, né, de quitação de dívidas. É o Desenrola Brasil, se não me engano, né? Isso, acho que também é uma oportunidade legal. Porque o que eu percebo? Ninguém quer ficar devendo. As pessoas tentam resolver dentro da realidade delas. Às vezes as situações fogem do controle delas, elas acabam endividadas. Mas para muitas pessoas isso é uma grande vergonha, né? Tu carregar uma dívida no teu nome. Acredito que para a maioria das pessoas, na verdade, eu acho que isso também o que causa é o medo de procurar ajuda. Porque assim, se tu quebra um dente, tu vai no dentista? Sim. Né? Se teu carro quebra, tu vai no mecânico. Se tu fica doente, tu vai no médico. E por que quando tu tá quebrado financeiramente, tu vai procurar amigos, família, banco, empréstimo, financiamento, e tu não procura uma pessoa especializada para te ajudar? Uau. Né? Então, eu acho que eu tenho vergonha porque eu cheguei a 300 mil de dívida, por exemplo. A pessoa que é especializada, né, eu como, por exemplo, que sou consultora financeira, eu não tô aqui para julgar o porquê que tu chegou nessa dívida, ou como tu chegou, não. Essa situação que tu tá hoje já passou, é o teu passado, já foi. Então a gente precisa focar daqui pra frente. Como é que tu vai lidar com o teu dinheiro, com essa dívida daqui pra frente? O que a gente pode fazer? Qual o plano de ação que a gente pode fazer pra mudar essa realidade que tu vive hoje, sabe? Eu acho que o principal pra essas pessoas é realmente ter a consciência de que não, eu não tô satisfeita com a vida que eu tô levando, né? Eu tô endividada, eu não consigo guardar dinheiro,
sei lá, eu tenho 30 anos, eu não conquistei nada na minha vida, né? Tô cansada disso. Sim. Até hoje tu tentou se organizar sozinho. Uhum. Até hoje tu tentou lidar com isso sozinho. Uhum. Então, é tomar consciência de que não, tu precisa de ajuda. Sim. E procurar alguém que realmente tenha conhecimento pra realmente te ajudar a sair dessa situação, sabe? As ferramentas, né, Isso. necessárias. Exatamente. Com certeza. E eu acho que é bem isso. A vergonha da dívida te leva a um medo, que te leva a uma reação de fuga Exato. da situação, né? Totalmente. E muitas vezes essa fuga é gastar o dinheiro. Sim. Sim. Né? Sim. Então, eu já tô endividada, já tô aqui toda ferrada, Sim. vou no shopping torrar meu dinheiro. Sim. Então, tem muita gente que usa o dinheiro como gargalo pra suprir esse vazio de, tipo, frustração pela situação que ela se encontra hoje. Sim. Sabe? Eu acredito também que é muito comum hoje em dia, tipo, o diagnóstico de TDAH, né, nas pessoas, ou de outros problemas psicológicos e outros transtornos que também deixam mais latente esse gatilho de consumo, né? Exato. Por exemplo, eu tenho TDAH. Sou diagnosticada desde os 8 anos. Então, eu sei, existe uma tendência da minha parte em consumir. A partir do momento que eu tô frustrada em uma outra área pra compensar a dopamina, né? Sim. Então, se eu sou ignorante com relação ao meu diagnóstico e também com relação à minha situação de consumo, eu vou me manter nesse ciclo eterno de ignorância, Exatamente. né? Agora, a partir do momento que eu sei, não, pera, tem TDAH. Não, pera, o TDAH vai dar o gatilho do consumo pra dopamina. Então, eu tô precisando de dopamina? Vamos fazer o exercício, vou comer uma fruta. Sim, vamos exato. pegar o Instagram e dar uma rolada. E isso é autoconhecimento. É, isso, exatamente. Né? Então, tu se conhece, tu sabe que isso o teu TDAH pode gerar esse consumo descontrolado, por exemplo, né? Se tornar uma pessoa consumista. Então, tu já tem esse autoconhecimento, tu já entende isso dentro de ti, né? Dos teus comportamentos. Mas tem muita gente que não mapeou isso ainda. Com certeza. Então, às vezes, ela faz as coisas e ela nem vê que ela fez. Muitas vezes, por exemplo, de madrugada. Eu sempre falo para minhas alunas, não toma nenhuma decisão importante na sexta-feira de noite ou no final de semana, né? Porque é o momento que tu tá ali mais relax. Então, tu vai tomar alguma decisão precipitada naquele momento. E não, tipo assim, não abre o Instagram, não abre a Shein, por exemplo, numa sexta-feira à noite. Sim. Porque tu tá cansada, tua mente tá cansada. Ela não vai pensar que aquela compra vai te prejudicar financeiramente ou não. Perfeito. Né? Então, assim, evita. Então, é ter esse autoconhecimento e entender qual que é o teu relacionamento com o teu dinheiro, sabe? Sim. Trazer pra consciência. Exatamente. Né? Porque se tu tá no automático, quando tu vê, já foi. Exato. E quando eu tava nesse processo de transformação financeira, né? Eu comecei a reparar que realmente os meus gastos eram onde? Era na Shopee, era na Shein, era comprar coisas que realmente não precisavam. Muitas vezes era o iFood. Né? Então, o iFood acaba sendo o gargalo principal das pessoas por ser aquilo rápido. Então, cheguei do trabalho cansada, não tem comida pronta, não vou cozinhar, vou pedir um iFood. E isso vai virando uma rotina. Então, poxa, tu sabe que sexta-feira tu vai chegar cansada em casa. Então, já prepara as marmitas da semana. Claro. Né? Tira um tempinho do teu final de semana pra fazer isso. Claro. Sabe? Às vezes são 1 hora, 2 horas que tu vai tirar pra se dedicar pra uma semana inteira. Né? E tu não vai precisar gastar o teu dinheiro. Então, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Excluir esses aplicativos. Sim. É dolorido? É dolorido. Porque aquilo ali acaba sendo uma rotina pra ti. Né? Se tu for ver, às vezes tu abre aplicativo sempre no mesmo dia, no mesmo horário. Porque virou uma rotina. Claro. Então, tu eliminando esses aplicativos já é um grande avanço pra quem conhece e sabe desses comportamentos, sabe? Então, é identificar eu gosto sempre de mapear a semana da pessoa, quando eu vejo que ela tá gastando muito. Então, qual que é o dia da semana que ela gasta mais? O porquê que ela gasta mais nesse dia da semana? Teve uma aluna que ela gastava sempre na segunda-feira. Segunda-feira era o dia que o extrato bancário dela tinha várias saídas. E a gente foi entender, era porque ela ia pro shopping, fazer o cabelo no shopping na segunda-feira. Então, automaticamente, ela passava pelas lojas, ela ia na praça de alimentação. Então, ali a gente entendeu o porquê que segunda-feira era o maior dia de gasto dela. Porque ela ia num lugar propício para gastar. Então, ela começou a trocar de salão. Ela trocou de salão para um salão de rua. E aí, automaticamente, esses gastos de segunda-feira que ela tinha já tinham cortado pela metade. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Gente, exatamente. Fazer o cabelo no shopping. Em plena segunda-feira, né? Porque normalmente os salões na segunda-feira é fechado. Né? Por conta das folgas, enfim. Claro. E aí ela fazia no shopping por conta disso. Nossa, quer ver final do mês que tá tudo em promoção. Exatamente.
enfim, um grande desafio, né? Eu queria saber, assim, para uma pessoa que tá no endividamento, que tá numa situação de comprometimento financeiro, o que você aconselha essa pessoa a fazer de mais urgente, assim, na vida dela? Pra sair dessa situação e começar a caminhar no sentido da prosperidade. Acho que o primeiro passo realmente é fazer o que precisa ser feito, né? Que ter esse conhecimento sobre quanto eu ganho, quanto eu gasto, aonde eu gasto. Tá faltando dinheiro, faz renda extra, né? Às vezes não tem pra onde fugir, tu precisa fazer uma renda extra. Sim. Se não tem aonde tu cortar, por exemplo, do teu financeiro. É que nem eu falo, assim, eu não sou a favor de cortar os gastos, né? Tipo, Clara, esquece teu lazer, esquece teu uso pessoal. Eu não sou a favor disso, porque é que nem cortar tudo da alimentação. Tu vai ter o teu efeito rebote. E no nosso financeiro é a mesma coisa. Então, se tu corta isso, por exemplo, por 1, 2 meses, no terceiro mês teu financeiro vai explodir, porque tu vai gastar tudo que tu não gastou nesses 2 meses. Sim. Então, é realmente ver aonde tá indo o teu dinheiro, se tu pode começar a reduzir, de repente, esses custos para ter uma sobra mensal, um potencial de sobra. Se não tiver esse potencial de sobra, se tu realmente não tiver mais da onde tirar, é realmente fazer renda extra. Não tem pra onde fugir, né? Ou tu faz mais dinheiro, ou tu corta aonde pode ser cortado, né? Sim. Se não dá pra ser cortado, tem que fazer renda extra. Mais. Isso. E hoje em dia tem muitas maneiras de fazer renda extra até de casa, né? Muitas. Tem o marketing digital que tá aqui pra isso. Ou às vezes tu é bom em alguma coisa e tem várias pessoas que não são e tu pode começar a ensinar essas pessoas, né? Então tem gente que dá curso de costura, por exemplo, no Instagram, tem gente que dá curso de culinária. Então, vender doce, né? Eu já tive loja de doce, dá muito dinheiro, inclusive. Que delícia. Então, nossa, não sei por onde começar, começa fazendo doce, né? Eu sempre falo que as pessoas têm vergonha também. Que nem tu falou da panfletagem. Eu morria de vergonha de fazer panfletagem na rua. Tipo, se eu via um conhecido na rua, minha vontade era de me enfiar num buraco. Mas eu tinha que entender que aquela era a minha situação atual, que eu precisava trabalhar, né? Então, era o trabalho que eu tinha achado naquele momento. E eu precisava fazer dinheiro. Então, assim, não é vergonhoso você fazer dinheiro, né? Então, se você precisa dar a cara a tapa, por exemplo, no digital, pra vender o teu serviço, por que não? Né? Tem muita gente rica hoje no digital, por conta que começou a fazer pra ter uma renda extra e se encontrou naquilo. E hoje vive 100%, né, do trabalho que ela encontrou. Então, acho que é não ter vergonha de realmente aceitar a situação que tu tá e de achar o que o outro vai pensar. Sabe? Perfeito. Sempre vão falar de ti. Bem ou mal, sempre vão falar. Já dizia a Melody, né? Falei bem ou mal, mas falei de mim. Então, assim, já que vão falar, então, aceita aquilo e vai atrás do que tu precisa. Com certeza, eu acho que o trabalho também sempre dignifica o homem, a pessoa, então não tem nada de vergonhoso em correr atrás do seu sonho, em fazer acontecer. Exatamente. Ninguém tá ali vestindo seus sapatos e conhecendo a sua realidade, pagando seu boleto. Como diz o Jotodinho, que tica-tica. Tá comprando leite pra tua casa? Exato. Não tá. Então, só você sabe da sua realidade, do que precisa ser feito. Às vezes é difícil pegar e fazer, né? Mas necessário. E às vezes você se descobre de uma outra maneira, né? Exatamente. Foi que nem eu falei, é que nem a minha trajetória, né? Jamais na vida eu imaginei que hoje eu estaria ajudando milhares de pessoas a sair do endividamento. Uma pessoa totalmente endividada, né? Que trabalhava com panfletagem na rua pra conseguir R$150. E hoje eu tô totalmente realizada fazendo aquilo que eu faço, sabe? Então é realmente encarar a realidade, porque isso pode transformar a tua vida. Às vezes tu começa ali só por começar e tu se encontra naquilo, sabe? Então é se permitir a ter esses novos conhecimentos, essa nova liberdade, sabe? De realmente fazer aquilo que tu gosta de fazer. Com certeza. Eu quero te perguntar como é que foi sacar esse celular no Pix, gata. Foi incrível, foi incrível. Eu sempre tive o sonho, né, de ter um iPhone lacrado. E nunca tive, né? Sempre comprava seminovo e tal. E aí eu falei, não, eu preciso comprar um iPhone lacrado pra mim esse ano. Era uma meta que eu tinha, um objetivo, mas não era algo que eu tava esperando por agora, né? Eu tava mais pro final do ano. E aí as coisas foram acontecendo e tudo mais, tive o meu filho, né? Então comecei a me dedicar somente a ele, enfim. E aí abriu uma oportunidade, que eu te falei, às vezes a oportunidade bate uma vez na tua porta, né? Teve uma oportunidade, eu falei, nossa, mas será que agora, né? Será que, nossa, eu não tava esperando por isso? E aí meu marido, não, agora é a oportunidade que tu tava tanto esperando, né? Então vai lá, compra teu celular, paga à vista pra tu não ficar parcelando isso, né? Pagando todos os meses.
E aí eu fui lá e paguei no Pix. Eu falei, meu Deus, que sensação Que maravilhosa. delícia. Nossa, não ver aquela parcela te assombrando mês a mês. Deve ser Então, incrível. é por isso que eu falo, assim, por mais que tu coloque uma data pra alcançar o teu objetivo, e tu sabe que vai demorar um pouco, mas já vai poupando, né, todos os meses pra aquilo, porque às vezes a oportunidade vai bater e tu precisa estar preparado. E Com foi o que certeza. aconteceu. Não era algo que eu estava esperando por agora, mas eu já estava pronta pra que se a oportunidade aparecesse, né, eu tivesse comprado. Maravilhoso. A gente tá se encaminhando aqui pro final dessa conversa aqui. Meu Deus, passou voando. Realmente. Socorro. E eu queria que você desse um conselho pro Ai. nosso público, pros nossos ouvintes. Algo que você pudesse compartilhar aí dessa tua sabedoria. Eu acho que cuide do seu dinheiro, sabe? É muito importante tu realmente se dedicar a cuidar do teu dinheiro, porque a gente negligencia muito a educação financeira, né? A gente acha que quer preencher uma planilha, né? Poxa, 20 minutinhos ali pra preencher uma planilha, que saco. Mas é isso que vai fazer tu enxergar pra onde tu tá indo, né? Qual caminho tu tá seguindo. Então, estabeleça metas e objetivos pra sua vida, principalmente, e trabalhe em prol daquilo, sabe? Vai em frente daquilo, não desista até você alcançar aquilo, porque o financeiro só pode ser cuidado se você fizer. Eu não posso cuidar do teu financeiro por ti, né? Sim. Então tem coisas na nossa vida que é só a gente pela gente. Então tu só vai realmente conseguir conquistar aquilo que tu deseja, tu só vai conseguir sair do endividamento se tu realmente encarar e fazer o que precisa ser feito. Então nunca é tarde pra começar. Então se tu tem 20, 30, 40, 50 anos, faça realmente, senta, analisa teu financeiro, faça um planejamento. Ó, esse mês eu vou gastar tanto com isso, tanto com aquilo. E vai fazendo esse controle, sabe? E cada vez mais tu vai se ver próximo ao teu objetivo. E quando tu alcançar, tu vai entender o que eu tô falando. Com certeza. Lari, muito obrigada por compartilhar tudo isso com a gente. Obrigada a você. Fiquei muito feliz de trocar isso contigo. E no próximo episódio do Pode Crescer com a gente, esse programa não será mais o mesmo. Não vou dar spoiler de nada. Vocês que assistam, muito obrigada pela audiência. Continuem aqui para os vídeos de alto padrão. Se inscrevam, bata o sininho e vamos nessa.